Lianco pode deixar o Atlético? Dudu, joga contra o Palmeiras ou não? Bora começar trazendo informação. Vamos começar falando aqui sobre Lianco, porque saiu uma notícia hoje no GE. Tá aí a informação, ó. Em alta no Atlético, Lianco recebe sondagens do Catar, Grécia e Inglaterra, tá? Informação do André Ribas, do GE, tá aí, ó. O zagueiro Lianco tem despertado a atenção do mercado. Um clube da Ásia e 2 do futebol europeu estão interessados em contar com o jogador do Atlético nessa janela de transferência. O Everton da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e o Al Raio do Catar buscaram mais informações sobre a situação do zagueiro com seu staff, que confirmou a informação ao GE. O interesse dos três vem desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Algumas conversas estão evoluindo. Olha isso. Até agora nenhuma proposta foi apresentada ao Atlético. O clube tem ciência dessa procura e tem previsto uma reunião com os representantes do defensor na próxima semana. Lianco tem se destacado nessa temporada e tudo, ele tá falando aqui dos jogos. Tá aí, ó. Aí falando de alvo na janela. Esse não é o primeiro caso do jogador do Atlético que chama atenção no mercado. Meia Rubens tem negociações avançadas para jogar no futebol russo. Do outro lado, o Alvinegro tem sido discreto na janela. O departamento de futebol foca em resolver as pendências financeiras com o elenco antes de contratar reforços para o grupo. Então, gente, tá aí o Lianco. Vocês viram na matéria, né? Aqui deixa claro na matéria do GE que o Lianco pode sim deixar o Atlético, tá? Tá dizendo claramente aqui, ó. Algumas conversas estão evoluindo, né? Existe aí uma reunião prevista com os representantes e o defensor. Porque, assim, gente, vamos lá. Tá aí o Lianco, né? Primeiro, a gente pode dizer assim, não. É aquele momento que a gente diria assim, não, isso não existe, Beto. Menor possibilidade do Lianco deixar o Atlético. O Atlético não vai vender o Lianco nunca. Pois é, mas eles estão vendendo o Rubens, que é, para muitos, o melhor jogador do Atlético na temporada. Para mim é top 3, disputa ali com o Lianco, né? E o Coelho, para mim, os 3 melhores jogadores da temporada. E o Rubens, talvez o melhor mesmo, né? O mais polivalente, talvez o mais regular, junto com o Lianco. E o Atlético está vendendo o Rubens. Então, assim, por que não venderiam o Lianco? Já que para a SAF do Atlético, não interessa se o jogador é destaque, se não é destaque. O que interessa é quanto vai receber para pagar juros. Isso é que interessa, isso é que é importante, para poder aí quitar os salários, né? Já que é uma obrigação, mas que não é cumprida. Então você tem que sair vendendo os seus melhores jogadores para poder pagar um mês de salário, pagar ali uma premiação que não pagou. Então, gente, se você aí duvida que o Lianco pode ser negociado, eu não duvido de mais nada. Depois da venda do Rubens, eu não duvido de absolutamente mais nada. Que os melhores jogadores sejam negociados, eu não duvido. Grana essa que para repor a vaga do Lianco o Atlético não tá tendo, né? Pelo menos não neste momento. Se a proposta vier e o Atlético definir que a perda técnica compensa neste momento pelo lado financeiro, muito provavelmente esse dinheiro será revertido no pagamento de dívidas, enfim, outras urgências que a instituição tem neste momento e não será diretamente revertido no departamento de futebol, e aí é o time sendo enfraquecido. Eu acho que se você sondar lá, no mínimo cogitar essa possibilidade lá no ouvido do Cuca, esse bobeiro ele passa até mal, né? Porque ele já não está feliz com a saída do Rubens, ainda que entenda todo o cenário de dificuldade que passa o clube, mas perder o Lianco seria mais um golpe complicadíssimo, porque a gente está falando do melhor zagueiro que o Atlético tem e do melhor defensor de modo geral, principalmente porque o Arana ainda está tentando recuperar a sua melhor performance. E é difícil cravar que o Atlético não vai vender, porque a situação é tão grave que a perda técnica em algum momento parece que está compensando para o clube. Há pouco estive em contato com a comissão técnica do Atlético, que trabalha com a possibilidade, sim, da atuação do Dudu. Realmente, né? A gente torce para que esse efeito suspensivo do Dudu ele seja aceito e que ele venha antes da partida. A gente entende a situação da Leila, eu já falei mais cedo. Eu acho justíssima a luta dela, a presença da Leila é importantíssima. A trajetória da Leila, ela é fundamental para o futebol. A presença dela no combate à misoginia, ao machismo, eu acho que é inclusive um assunto que precisa ser cada vez mais debatida. Ela está no direito dela de buscar a defesa dela, mas que isso seja feita na justiça comum, né? Porque na justiça desportiva não faz muito sentido, já que isso não aconteceu no âmbito de um jogo de futebol, dentro de um estádio de futebol. Enfim, acho que as coisas precisam ser separadas e que a decisão da punição, da suspensão ao Dudu não venha também carregada de um viés político, de uma interferência nas decisões do futebol, porque a gente sabe que interessa a mais gente que o Dudu esteja indisponível aí ao Atlético. O efeito suspensivo, isso porque o Dudu foi suspenso por 6 jogos inicialmente por ofensas a Leila, presidente do Palmeiras.
E se perdeu o Dudu, Romano, ganhou o Júnior Santos, né? Ele que sequer viajou para a Colômbia para o jogo contra o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. Uma forte gripe, mas não vai ser titular. Se não for o Dudu, vai o Igor Gomes. Pelo menos é o que pretende fazer o técnico Cuca, principalmente pelo segundo tempo que teve o Atlético contra a equipe colombiana. Mas é esse Galo que chega aqui em São Paulo para tentar a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro. Tava 8 jogos sem perder, perdeu pro Bahia, ganhou do Atlético Bucaramanga. Um Atlético que tem o Cuca com muitas dificuldades para armar a equipe, principalmente por tudo que ele vem convivendo, problemas do departamento médico, não tem um Patrick, né, com dores na região lombar, o Cuca que não tem também o Coelho, com dores na coxa, não preocupa para a sequência, mas é um mês super complicado. E o Cuca quebrando a cabeça, porque não tem também o Rubens, que era uma peça fundamental nesta temporada, está sendo negociado e terá a sua, né, transação concretizada com o Dínamo de Moscou. Fato é, Romano, que agora são 8h10. Seguimos apurando junto ao Atlético, também toda a sua comissão técnica, porque teríamos entre Dudu e Palmeiras, mas inicialmente está suspenso, não vai para o jogo. Mas até momentos antes da partida, o Dudu ainda tem a sua possibilidade de entrar em campo, Romano. Eu fico imaginando a cabeça do jogador, Ale. Eu também fico imaginando, e fico imaginando também a cabeça de quem dá uma punição. No caso do Dudu, não vou entrar no mérito da questão de quem tá certo, quem tá errado. Pra mim, a Leila e o Dudu estão errados, tá? Mas o que tem a ver com o futebol, com as partidas? Uma treta no Twitter. Então, amanhã o Vinícius Júnior coloca uma coisa no Twitter falando de alguém e ele é suspenso dos jogos do Real Madrid. Se tem uma punição pro Dudu, se a justiça assim entender, não tem nada a ver com partida de futebol. A treta foi na rede social. E que se resolva em outra esfera. Eu acho que houve uma confusão aí, sabe? Uma misturada de um montão de coisa, de lacração e tal. E acabou se transferindo para as partidas de futebol. Uma coisa é certa, que a treta não tem nada a ver com jogo de futebol, pro Dudu ficar suspenso. E eu acho que é nisso que o Atlético está se baseando. Dito isso... porque tem um detalhe, perdão. Tem um detalhe, né? Você, pessoa... vou citar um exemplo aqui de um jogador que foi punido preventivamente. O Miguelito do América. Sim. O que ele é acusado foi dentro da partida de futebol. Exatamente. Esfera esportiva. Claro. E aqui eu não estou defendendo o Dudu, não, gente. Não sou advogado de ninguém, não. O que a lebre que o Ale levantou, ela é correta. Porque é o seguinte, a treta aconteceu em rede social. Aí o STJD pega e julga isso. Isso é justiça comum, gente. É isso aí. Se o Dudu tiver que ser preso, pagar multa, fazer ação, não é essa a questão pra mim. A questão é que não tem a ver com partida de futebol. Dito isso, o Dudu teria que ir pro banco, porque o Igor Gomes fez um grande segundo tempo. Aí eu sei que o torcedor do Atlético mais radical vai falar assim, mas toda vez que o Igor Gomes sai jogando, ele vai mal. Ele só joga bem quando ele entra depois. Mas aí eu acho que é o mérito do jogador. Ele jogou bem contra o Atlético Bucaramanga, foi fundamental. É ele que sofre o pênalti, depois ele cava a expulsão do lateral do Atlético Bucaramanga, lateral direito. Então ele foi bem no jogo, foi muito bem no jogo. E o Dudu ainda tá voltando, tá se readaptando, ficou muito tempo inativo. Teve uma lesão grave, depois fez alguns jogos no Cruzeiro, depois ficou parado de novo. Então, eu acho natural que o Igor Gomes ganhe a posição, até para reforçar um pouco mais esse setor de meio campo, porque o Palmeiras está numa situação delicada, são 3 jogos sem vencer, não venceu ainda no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Falou assim, mas tem 2 vitórias como mandante. Essas vitórias foram na Arena Barueri, que também pertence a Leila ali, né? Mas de qualquer forma, para segurar a pressão do Palmeiras, eu acho que um meio campo mais povoado, mais recheado, eu acho que faria bem sim ao time. E não é por falta de ex, né?
porque você vai ter aí o Scarpa, vai ter o Menino e vai ter o Rony. E então, só não tem o Patrick porque ele tá machucado. Exatamente. Então não vai faltar Não, deixa eu até bater na madeira aqui, porque isso dá um azar desgraçado. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, deixa o like que ajuda demais o canal. E esquecendo, muito obrigado aí os inscritos. Conseguimos bater a meta de 500 inscritos inicial. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!